Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta quarta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Como você já sabe, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso eu quero pedir para que você, que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. É importante também que você nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilhe aí no status do seu WhatsApp, envia nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar recebendo a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje, e a nossa reflexão de hoje está baseada em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, onde Jesus nos diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha, nesse texto, Jesus nos ensina que nós somos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. Em resumo, é isso que Jesus nos ensina nesse texto. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer a diferença. Nós não devemos ser apenas mais um, mas devemos ser aquele ou aquela que vai fazer a diferença onde nós estamos. Veja que ele começa dizendo: vocês são o sal da terra. O que é que o sal faz? Você já provou uma comida sem sal? Né? De repente você fez ali o arroz e esqueceu de colocar o sal. Na hora que você vai comer, você percebe que ele está sem sal. Um feijão sem sal. Você preparou o feijão e quando você põe o feijão no prato que você vai provar, você percebe que ele está sem sal. Então o sal, ele faz toda a diferença numa comida. Existem até alimentos doces que levam uma pitada de sal para fazer a diferença. Então o sal, ele faz a diferença no lugar onde ele é inserido, na comida que ele é inserido. Então Jesus nos ensina que, como sal da terra, nós precisamos dar sabor. Nós precisamos dar sabor ao ambiente onde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença de tal forma que a nossa ausência seja percebida e a nossa presença faça a diferença naquele lugar. Então, por exemplo, você aí no seu local de trabalho, qual é a diferença que você faz no seu local de trabalho? Se você não for trabalhar um dia, as pessoas vão notar a sua ausência, você vai fazer falta. Se você não for à faculdade, não for à escola, se você não estiver mais morando na rua em que você mora, no bairro em que você mora, você vai fazer falta, as pessoas vão lembrar de você. Entende? Então aqui nós percebemos duas coisas, tanto a falta que a ausência deve fazer, como a diferença que a nossa presença deve causar. O impacto, o sabor que a nossa presença deve causar no ambiente onde nós estamos. Então, nós precisamos viver de tal forma que no momento em que não estivermos mais naquele lugar, ou por algum motivo não estivermos naquele dia, naquele local, as pessoas notem a nossa ausência e quando estivermos presentes,
a nossa presença dê sabor, faça a diferença no ambiente onde nós estamos. Então eu quero convidar você nessa manhã a partir de hoje, você olhar para o lugar onde você está inserido de uma forma diferente. Você precisa fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Por onde você passar, você precisa fazer a diferença. Você precisa dar sabor à vida das pessoas. Você precisa dar sabor ao ambiente onde você está. Ainda que você diga, não, mas o ambiente onde eu estou é de pessoas muito frias, indiferentes, pessoas complicadas. Faça você a diferença. Não seja mais um, ou não viva de forma que as pessoas não percebam a sua presença. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença onde você estiver. Olha que privilégio. Você pode fazer a diferença. Você pode dar sabor. Você pode dar um novo sentido ao lugar, ao ambiente onde você está. E aí, a gente vai para o versículo 14 em diante, e Jesus vai falar sobre a luz do mundo. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, assim também quem acende uma lamparina não vai colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aí ele diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que a luz faz? Nós estamos vivendo uma geração que já nasceu sabendo o que é luz, energia elétrica, a lâmpada. Mas você conhece pessoas, e eu já tive a oportunidade na minha infância, meus avós moravam na roça, e nas férias nós íamos passar um tempo, né, na roça, ou às vezes a gente ia, mesmo que em um outro dia da semana a gente ia, e quando a gente ia para dormir, depois que escurecia, aí tinha as lamparinas, né, ou as candeias, que eram utilizadas, né, com querosene. E aí você acendia ali durante o jantar, né, durante a refeição da noite, e logo depois se apagava e a gente ia dormir. Mas, enquanto estávamos acordados, havia ali uma lamparina, uma candeia, iluminando o ambiente onde nós estávamos. E geralmente ela era colocada no centro da mesa para que pudesse iluminar a todos que estavam na mesa. Depois passou a ver aquelas lamparinas maiores, né, movidas a gás, e aí elas eram colocadas no alto, né, no telhado, no teto, né, para que pudesse iluminar todo aquele ambiente onde as pessoas estavam. Então a luz tem essa capacidade de iluminar o ambiente. E quando um ambiente ele é iluminado, a gente passa a perceber os perigos, a gente passa a perceber o que tem naquele lugar. Então a luz nos dá direção. A luz nos dá direção, a luz nos mostra onde nós estamos. A luz nos faz perceber para onde estamos indo. A luz ilumina o nosso caminho. Então, o que Jesus está dizendo é que a nossa presença precisa trazer direção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Interessante quando ele diz no versículo 15, que quem acende uma lamparina coloca num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, a nossa presença deve trazer luz, deve trazer direção, deve trazer entendimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não devemos viver apenas para nós mesmos, preocupados com as nossas necessidades, com os nossos problemas, mas nos tornarmos luz para ajudar outras pessoas a também identificar os seus problemas e resolvê-los. Então, a luz traz direção, a luz traz discernimento, a luz nos faz perceber onde nós estamos, os perigos que estão ao nosso redor, nos faz perceber cada coisa que está naquele ambiente. Então, nós precisamos ser luz também onde nós estamos. A nossa luz ela não pode ser ofuscada.
pelo ambiente. Pelo contrário, a nossa presença deve iluminar e influenciar o ambiente onde nós estamos. Interessante quando ele diz no versículo 16 o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha, boas obras não salvam. A salvação é pela graça. Quando a gente vai para Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algo muito importante. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí algumas pessoas param aqui no versículo 9 e pensam o seguinte: não, eu não preciso fazer boas obras, porque as boas obras não salvam. Eu sou salvo pela graça. E de fato as boas obras não salvam. Nós somos salvos pela graça. Mas olha o que diz o versículo 10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí quando a gente vai para Mateus 5,16, a gente vê Jesus dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Então, nós precisamos agir no ambiente onde nós estivermos, de tal forma que as pessoas percebam a diferença em nós. Percebam as boas obras, as boas atitudes, o bom comportamento. Você já pensou? Você é uma pessoa que diz que conhece a Deus e você está num ambiente e as suas ações, o seu comportamento não ter nenhuma diferença do comportamento de alguém que não conhece a Deus e que não teme a Deus? Não faz sentido. Se nós conhecemos a Deus, se nós temos a presença de Cristo na nossa vida, a nossa presença precisa refletir a presença de Cristo e o nosso comportamento precisa testificar da presença de Cristo em nós. Então, as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir deve refletir a presença de Cristo em nós. E o interessante é que nós devemos fazer as boas ações, as boas obras, devemos brilhar no ambiente onde nós estamos, não para receber a glória para nós, mas para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Jesus deixa claro, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A glória não é para nós, a glória é para Deus. Então, eu e você precisamos fazer a diferença onde nós estivermos, sendo o sal que dá sabor e a luz que ilumina o ambiente onde nós estamos, a vida das pessoas que nos cercam. Nós não podemos viver sem fazer a diferença na vida das pessoas. Nós não podemos simplesmente passar por essa vida sem fazer a diferença na vida das pessoas. Se passarmos por essa vida sem fazer diferença na vida de alguém, nós teremos talvez vivido uma vida muito pequena e muito mesquinha diante daquilo que Deus espera de nós. Então, que nós vivamos de tal forma que a nossa presença possa dar sabor e possa dar direção onde nós estivermos. Eu quero finalizar a nossa reflexão desta manhã desafiando você a, em nome de Jesus, a partir de hoje, você entender que o lugar onde você está é o campo missionário onde Deus te colocou. O lugar onde você está é o campo missionário onde Deus te colocou. Seja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, onde você estiver, lembre-se o seguinte: o lugar onde você está é o campo missionário onde Deus te colocou. É ali que você precisa fazer a diferença. O melhor sermão que nós podemos pregar é com a nossa vida. Portanto, queridos, que nós possamos hoje e daqui para frente lembrar sempre o seguinte: onde eu estou é o lugar onde eu devo fazer a diferença, sendo o sal da terra
e a luz do mundo. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que você entenda como um ministério, o lugar onde você está é o campo missionário e você precisa exercer o seu ministério, fazendo Cristo conhecido através das suas ações e Deus glorificado. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que você possa refletir e guardar esses ensinamentos em seu coração e colocar em prática ainda hoje, fazendo a diferença onde você estiver. Não reclame do ambiente onde você está. Ao contrário, faça a diferença. Faça a sua vida valer a pena. Não é sobre as pessoas reconhecerem quem você é, mas é sobre Deus ser glorificado através da sua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6:30 da manhã, nós estaremos de volta aqui no Reflexão em Vida, tá bom? Um forte abraço, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.